Olá, boa noite a todos. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje, dia 19 de outubro, vamos continuar então a abordagem e com uma temática muito interessante que é a dos princípios de direito ambiental. Muito interessante. Vejam que o livro que foi para vocês indicado e cuja discussão nós faremos também na aula de hoje, ele trata de um princípio específico, o princípio da sustentabilidade. Klaus Bosman aborda o princípio de maneira bem aprofundada, bem interessante. Então, esse princípio específico não será por mim abordado, ficará então para a nossa discussão acerca do livro. Mas eu queria fazer uma observação a respeito do princípio da sustentabilidade, que destaca a sua importância, destaca o papel que ele exerce nas discussões que têm se travado recentemente em relação ao exercício da atividade econômica e a proteção ao meio ambiente. Nós abordamos em aulas anteriores a questão do Estado de Direito ambiental. Abordamos no sentido de aferir se vivemos essa realidade ou se é algo meramente utópico. Me parece que a compreensão mais condizente com a realidade é que é algo de fato utópico ainda e que não se vivencia a prevalência da proteção ao meio ambiente. Bom, essa discussão vai se dar, como eu já vos falei, na oportunidade da análise do livro, mas eu queria apontar que quando o Supremo Tribunal Federal decidiu uma ação direta de constitucionalidade e várias ações diretas de inconstitucionalidade que versavam sobre o Código Florestal, elas foram reunidas e foram decididas em um único acórdão. Foi muito interessante. O Supremo ali demonstrou de maneira clara a importância que tem a noção de desenvolvimento sustentável. O Supremo reconheceu que as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelo legislador, citando o mercado de trabalho, desenvolvimento social, atendimento às necessidades básicas de consumo. Então, tudo isso foi apontado no acórdão que, paradoxalmente, reconhece a condição de direito fundamental da proteção ao meio ambiente, mas procura fazer essa conciliação com esses outros valores. Chega-se a afirmar que não se deve desprezar que a mesma Constituição que protege os recursos ambientais exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa, a garantir o desenvolvimento nacional, a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais, a proteger a propriedade, a defender o consumidor. Então, diante desse contexto, o Supremo terminou por decidir de forma a prestigiar o desenvolvimento mais do que a proteção ao meio ambiente. Mais do que a proteção ao meio ambiente. Então, é preciso que isso fique bem claro, essa noção de desenvolvimento sustentável, uma noção que foi popularizada pelo famoso relatório Brundtland, que foi elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ainda em 1987, é uma noção que tem sido prestigiada pelo Supremo Tribunal Federal. Entende a Corte Maior que a preservação dos recursos naturais para gerações futuras não pode significar que não tem impacto do homem na natureza, considerando as condições materiais da geração atual e a necessidade de gerar desenvolvimento econômico. Então, se quer estabelecer uma travessia confortável entre as gerações, e isso se dá por meio do desenvolvimento econômico. Então, de alguma forma, a mim parece que houve um prestígio dessa ideia de desenvolvimento sustentável e, de alguma forma,
consideração de que a proteção ao meio ambiente não é uma noção absoluta. Então, uma visão prática de que, em verdade, não vivemos um estado de direito ecológico ou ambiental, como já havíamos suscitado. Nossa ideia era de que, de fato, ainda se posiciona no contexto utópico a ideia de estado de direito ambiental ou ecológico. Bom, mas na abordagem que faremos hoje, como já vos adiantei, a discussão focará substancialmente nos princípios de direito ambiental. Os princípios de direito ambiental. É nesse contexto que, inicialmente, faremos uma distinção entre princípios substanciais e princípios formais ou instrumentais. É uma distinção de base doutrinária que divide os princípios ambientais em princípios conteudistas, princípios que expressam valores de proteção ao meio ambiente, e princípios instrumentais, que são instrumento para a efetiva proteção ao meio ambiente. Entre os princípios substanciais, pode-se apontar o princípio do direito ao meio ambiente equilibrado, o princípio do direito à sadia qualidade de vida, o princípio do direito de acesso equitativo aos recursos naturais. Todos são princípios que têm conteúdo em si, que expressam valores de proteção ao meio ambiente. Já os princípios instrumentais seriam os princípios que não expressam valor em si mesmo, mas são instrumentos para a efetivação da proteção ao meio ambiente. Entre esses, aponta-se o princípio da precaução, um importante princípio que será também objeto de análise específica, o princípio da prevenção, o princípio da informação, o princípio da participação, o princípio da reparação e o princípio do usuário pagador. Por fim, o princípio da vedação do retrocesso. São todos princípios que são instrumentais. Repito, não expressam valor em si mesmo, mas são princípios que ensejam a proteção do meio ambiente, atuando como instrumento de proteção ao meio ambiente. Então, essa é a primeira observação a ser feita sobre a temática específica da proteção ao meio ambiente. Bom, vamos falar dos princípios substanciais. Os princípios substanciais estão narrados no artigo 225, caput da Constituição, entre os quais se destacam o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que é que isso significa? Bem, o ecossistema, o meio ambiente, ele deve ser ecologicamente equilibrado, ou seja, deve manter a sua capacidade de conceder, de fornecer serviços ecológicos. Essa é a ideia. Nós temos direito a que o meio ambiente continue a nos fornecer, a manter e a fornecer serviços ecológicos. É um princípio, e como princípio, e todos os princípios aqui narrados, a importância deles é vital, porque são vetores de interpretação. Quando se vai aplicar uma norma, no caso concreto, uma obrigação ambiental, esses princípios vão nortear a interpretação. Então, é importante, são vetores que expressam os valores essenciais da ordem jurídica e, dentro do contexto do direito ou atual, contemporâneo, ou do Estado de Direito ambiental, dentro do Estado de Direito que vivemos, o Estado de Direito democrático de direito, em que a atuação do judiciário é fundamental e as normas jurídicas se expressam por meio de princípios, o que traz alguma insegurança, mas ao mesmo tempo atualidade no direito. O princípio no contexto contemporâneo assume, como vocês sabem, um papel central. Então, a melhor interpretação deles vai nos ajudar a aplicar as regras de direito com mais eficácia, a torná-las efetivas. Então, essa é a importância de todos os princípios. Esse primeiro, direito ao meio ambiente equilibrado, como eu vos disse, assume esse papel essencial, porque
deve-se, então, procurar a realização de condutas e de comportamentos que permitam ao meio ambiente o fornecimento dos serviços ecológicos. Um segundo princípio substancial é o direito à sadia qualidade de vida. O que é que significa esse segundo princípio? A sadia qualidade de vida. O direito à vida, ele é, em diversos momentos da Constituição, resguardado. O que aqui se estabelece é o direito à vida qualificada, o direito à sadia qualidade de vida, não a vida de qualquer modo. Então, está em estreita consonância com o fornecimento de serviços ecológicos, porque eles são a base para uma vida de qualidade, para uma vida sadia. Então, é essa a lógica do direito à sadia qualidade de vida. Um terceiro princípio substancial, o direito de acesso equitativo aos recursos naturais. Direito de acesso equitativo aos recursos naturais. O que é que significa esse princípio? Esse princípio estabelece que todos têm direito ao acesso aos recursos naturais, portanto, aos serviços ecológicos. Significa, portanto, que os recursos não devem estar não devem ficar em posição de proteção absoluta, mas que eles devem ser utilizados. Os recursos eles são importantes para que possa ter uma sadia qualidade de vida, então todos devem ter acesso a esses recursos, eles devem ser protegidos, deve-se buscar uma proteção de forma que o uso seja sustentável, mas todos devem ter acesso aos recursos. Eles não devem ficar inacessíveis. E mais do que isso, acesso equitativo implica em democracia de acesso aos serviços ecológicos. Então, todos devem ter acesso, todos devem ter a possibilidade de acessar os serviços ecológicos. Mais do que isso, implica em justiça ambiental. Acesso equitativo é ter o acesso a qualquer pessoa, independentemente de sua condição pessoal. Que se faculte o acesso a recursos de forma equilibrada, de forma que todos possam ter acesso aos recursos que vão permitir a sadia qualidade de vida. Daí decorre, como eu vos falei, a ideia de justiça ambiental, de democracia. Alguns princípios instrumentais fortalecem essa ideia, como a gente vai ver. Alguns princípios instrumentais, como o princípio de participação, etc., eles nos dão mecanismos de efetivação desse acesso equitativo aos recursos naturais e de efetiva justiça ambiental e democracia ambiental. Bom, passemos então aos princípios instrumentais. O que é que se toma por princípios instrumentais, como eu já havia vos dito? São princípios cujo conteúdo em si não é vinculado de forma direta à proteção, mas são princípios que viabilizam, que tornam efetiva a proteção ao meio ambiente. Eles não têm um conteúdo vinculado ao meio ambiente em si, mas são princípios que atuam de forma instrumental a fim de proteger o meio ambiente. O primeiro deles, o princípio da precaução. Esse princípio é de extrema importância, polêmico, há muita discussão a respeito da aplicação do princípio da precaução, pelos impactos que ele causa. Vamos fazer uma aula específica sobre o princípio da precaução. O próximo texto que lhe será encaminhado será sobre o princípio da precaução, uma perspectiva em que se aborda quem deve temer o princípio da precaução. Então, temos bons artigos nesse contexto. A nossa aula sobre a temática do princípio da precaução terá uma abordagem jurisprudencial. O objetivo é demonstrar como tem sido feita a aplicação desse princípio no direito brasileiro. Então, nós cuidaremos dessa abordagem tipicamente jurisprudencial. Já o texto será um texto em que se discute de maneira mais ampla os riscos que decorrem da aplicação do princípio da precaução. Realmente há risco da não ação, ao risco do imobilismo, não é? Já apontado por diversos autores. Então, será a temática. É um dos princípios mais importantes. Mas, afinal, o que é que ele significa? É
o cuidado diante da incerteza. O que dispõe o princípio da precaução é que, diante da incerteza e da impossibilidade de definir-se cientificamente a possibilidade de dano ambiental, atividades, atos devem ser evitados. Então, a ideia é, diante da incerteza que uma determinada conduta ou atividade possa causar dano ambiental, se prevaleça, o que prevaleça a inação, que não se faça até que se busque uma percepção mais próxima da realidade dos impactos daquela atividade. Então, é isso que se predica com o princípio da precaução, a partir da ideia de incerteza. A partir da ideia de incerteza. Ok? Bem, passamos avante. O princípio da prevenção. O que é que ele aborda? O princípio da prevenção, ele é bastante similar, ou com os mesmos efeitos que o princípio da precaução acarreta, mas são diferenciados pela hipótese que desencadeia a aplicação de cada um deles. O princípio da prevenção, ele é baseado na certeza, a certeza, a convicção de que aquela atividade é danosa. E aí já se afasta a sua prática ou já se estabelecem restrições à sua realização. Então, com a prevenção, eu tenho essa certeza científica do dano. E aí já proíbe. Com a precaução, como nós vimos agora há pouco, a incerteza prevalece. Eu não sei dos impactos, mas a ideia é que a atividade não seja realizada até que se concretize a definição da realidade no caso concreto. Então, ambos os princípios ocorrem, ou, em verdade, ocorrem em situações diferenciadas, mas operam o mesmo efeito de inação, efeito de não atuação no caso concreto. Ok? Bom, passamos à frente cuidando do princípio da informação. Princípio da informação. Esse princípio, também decorrente do artigo 225 da Constituição Federal, tem extrema importância prática. Extrema importância prática. Com o princípio da informação, a abordagem inicial, e a ele se dá, foca no contexto da educação ambiental. Até então, o foco mais específico do princípio da informação era na educação ambiental. Temática que nós vimos superficialmente. Tivemos uma aula em que se fez uma panorâmica das correntes de educação ambiental. Vimos como elas são diversas, não é? Como tem possibilidades diferentes, abordagens diferentes. Então, foi o que nós comentamos. Vamos ter um seminário específico sobre isso. Então, tivemos um texto também que abordava essa questão. Então, mas voltaremos à temática com a discussão de um seminário. Mas vejam, o princípio da informação é a ideia de que as pessoas saibam, conheçam a realidade ambiental. Conheçam a realidade ambiental. Esse é o contexto que cerca o princípio da informação. A educação é levar o conhecimento às pessoas. É mostrar os processos ambientais, é mostrar as consequências das condutas, o que é que se pode fazer para preservar. Esse é o contexto da educação ambiental. Então, a clássica interpretação do princípio da informação foca nesse aspecto. Mas o que tem ocorrido é que o princípio da informação na seara ambiental tem assumido novas nuances recentemente. Há uma perspectiva que valoriza os aspectos da democratização, como já vos falei, da justiça ambiental. Então tem pertinência também, não só com o princípio da participação, que veremos daqui a pouco, mas com esse próprio princípio da informação. As pessoas têm o direito de saber dos impactos das condutas ambientais. A questão é de justiça ambiental. Imaginem que em dado bairro vai ser feito um novo aterro sanitário. E as pessoas têm o direito de saber os impactos e discutir por que vai ser ali, a melhor opção é aquela. Então, a democratização da informação ela é vital.
Então, isso implica em verdade, democratizar a informação a fim de que as pessoas tomem conhecimento das realidades, dos impactos das ações e possam decidir de maneira mais participativa e, portanto, com mais legitimidade as condutas, as atividades que serão realizadas. Então, a informação é vital. É uma segunda perspectiva desse contexto, além dessa ideia de educação ambiental. Mas tem crescido também muito uma terceira perspectiva acerca do princípio da informação, que é o princípio da informação aplicado à atividade empresarial. Vejam, já há no âmbito da atividade empresarial uma perspectiva de transparência, de disclosure bem ampla, mas em aspectos societários. Então, faculta-se aos investidores tomar conhecimento das operações da empresa, das atividades da empresa, dos resultados da empresa, numa perspectiva mais específica, bem mais específica. O que há de inovação em relação à matéria ambiental é que o componente ambiental entrou nesse contexto de maneira muito incisiva. Vejam, a compreensão do que é empresa, contemporaneamente, hoje é pacífica. A empresa é um feixe de contratos, portanto, um conjunto de contratos, em torno dos quais giram diversos interesses. É evidente, o interesse daquele organizador, que é alguém que se dispôs a reunir capital e trabalho para desenvolver uma atividade, que pode ser de produção de bens, pode ser de prestação de serviços, ou pode ser de circulação de bens. Esse é o empreendedor. Então, diversos interesses em torno dele convergem. Do consumidor, do fornecedor, do minoritário, do investidor, aquele que vai comprar valores imobiliários. Então, há todo esse interesse. E a questão ambiental, diante da crise, ganha um impacto muito grande. Então, o investidor hoje quer saber como aquela empresa se comporta. Não é? Que política ambiental ela adota. Isso traz grandes discussões. Então, a ideia de abertura, de transparência nessa seara ganha muito impacto. E aí o princípio informacional ambiental, que está no artigo 225 e dele decorre, passa a ter essa nuance e fortalece a ideia de disclosure lá da Lei 6.404, que é a lei que regula as SAs, em que se determina, em razão da potencialidade de conflito desses interesses, se determina, então, que haja a transparência. Então, é um princípio muito importante, muito importante. Ter informação é mecanismo para tomada de decisão. Eu vou comprar ou não vou comprar a ação daquela empresa? E se ela me enganou? E como as pessoas podem ser enganadas? Pela maquiagem ambiental, pelo greenwash. Então as empresas querem parecer ambientalmente adequadas sem ser. Isso é muito comum. Isso leva a que o consumidor adote posturas não é de aquisição ou não de um bem conforme a adequação ambiental da empresa. E eles podem ser manipulados. Então, é algo que não se deve permitir, é algo que se deve combater, esse tipo de conduta. Mas não é só o consumidor. E o que faz o investidor? Que compra uma ação de uma empresa achando que ela é ambientalmente adequada e não é. A Vale do Rio Doce. Não é? Quantas pessoas compraram ações da Vale? Quanto prejuízo ela teve em razão de desastres ambientais recentes? Então, essa preocupação é uma preocupação que está na ordem do dia. Não é? E isso motiva a que haja maior informação sobre a forma que atuam as empresas. Elas devem ter transparência nesse aspecto. Elas devem indicar quais são as suas condutas, quais são os riscos dos seus novos empreendimentos. Uma questão que se põe é: a legislação societária ela é suficiente para isso exigir? O suporte do princípio constitucional da informação na área ambiental é interessante, é importante para que haja a efetividade
dessa informação, para que ela de fato chegue às pessoas que têm que ter acesso à mesma. Então, esse princípio robustece essa ideia. Uma interpretação da legislação societária à luz desse princípio certamente leva à amplitude desse disclosure, não é? E cujo objetivo é evitar a manipulação, evitar a captação de investidores que são enganados. No âmbito do consumidor, evitar que o consumidor compre de forma errada, achando que está comprando um produto que é ambientalmente adequado, mas não é. Só na fachada que ele assume essa feição. Então, tem todo um contexto aqui a ser explorado e vejo a importância que assume esse princípio, o princípio da informação. Ele é muito importante, muito importante. É um dos princípios que tem ganho mais destaque recentemente na temática ambiental. Bom, o outro princípio também de grande impacto, grande importância, é o princípio da participação. Está lá no artigo 225 também, da Constituição, em seu caput. E o que é que significa? Ora, o direito ao meio ambiente sadio é um direito de todos, mas é um dever também. É um direito que implica no dever fundamental de proteção. E como há um dever, que é de todos, não é só do Estado, isso implica na possibilidade de participação. Nós temos que também proteger o meio ambiente e devemos participar nessas políticas. Isso abre espaço para que atuem as organizações não governamentais, as mais variadas. O que se deve atentar é que elas devem atuar, mas com controle também. Não é enganoso imaginar que muitas organizações não governamentais estrangeiras, em verdade, atuam em certas áreas do país para fazer pirataria. Então, isso deve ser coibido. Mas é preciso que haja atuação das organizações não governamentais. O poder público sozinho não dá conta da proteção ambiental. Não consegue evitar os danos ambientais. Então, as ONGs têm um potencial enorme de atuação na educação ambiental, não é? Indicar formas sustentáveis de convívio com áreas de proteção ambiental, de resguardar, de dar visibilidade aos danos ambientais, de combater as grandes empresas que não têm conduta ambientalmente adequada. É muito importante essa participação. É importante o exercício da soberania popular, tal como se prevê no artigo 14 da Constituição. E como se exerce a soberania popular na área ambiental? Ora, com a proposição de projetos de lei, a partir da organização popular, pelo manejo de ações populares em matéria ambiental. Já se entende que é possível. Então, essa militância pode ser real. Na verdade, é um dever que se nos impõe. Observem que nos processos judiciais temos tido grandes avanços nessa seara. Os processos judiciais, por meio de audiências públicas, por meio de atuação de entidades como o amicus curiae, não é? Qual o papel do amicus curiae? É fornecer subsídios para o julgamento técnico, não é? As audiências públicas permitem que se escute a versão dos interessados, não é? Isso dá legitimidade à decisão que vai ser tomada. Então você traz todos os envolvidos naquela questão ambiental, com direito à participação, a demonstrar cada um a sua argumentação. Então, amplia o espaço de discussão, não é? Que não se restringe mais só às partes, mas aos demais interessados também. Então, isso tem ocorrido com muita frequência em processos judiciais. Em processos administrativos, há de se permitir também. Então, tem um amplo aspecto de atuação para a efetivação do princípio da participação. É importante que assim ocorra, repito, é democratizar, não é? O acesso ao meio ambiente sadio, é permitir que as pessoas conheçam as realidades e, mais do que isso, é um mecanismo para que as pessoas possam cumprir o dever de proteção do meio ambiente, efetivamente participando. Se lhes é imposto o dever,
os meios têm que ser fornecidos de participação. Então, cada vez mais deve se incentivar. É uma tarefa árdua, longa, é uma tarefa de grande esforço, a tarefa de proteger o meio ambiente. O poder público sozinho nada alcança. Então, há muitas possibilidades de atuação por meio do princípio da participação. Bom, um outro princípio também de grande destaque, que merece uma abordagem, é o princípio da reparação. O princípio da reparação está previsto no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, e ele dispõe que o dano causado ele deve ser reparado. Deve ser reparado na esfera administrativa, deve-se buscar reparação na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera criminal. Então, observem, um mesmo fato, um mesmo dano ambiental pode levar à reparação administrativa, civil e criminal. Os 3 âmbitos, como é que isso acontece em cada um deles? Primeiro, no âmbito administrativo, pela atuação dos órgãos de controle. É sabido que houve uma nova regulamentação dos critérios e competências para licenciar e para fiscalizar empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras, e que se valorizou também a atuação dos entes municipais. Então, hoje, os entes municipais e estaduais têm a primazia nessas atuações e o órgão da União tem uma competência que é mais restrita, mas ainda muito importante. Então, qualquer um deles pode atuar. E essa atuação leva a quê? É o primeiro combate direto com o evento danoso. Então, leva a restringir aquela atividade com a não concessão da licença, a embargar aquela atividade ou empreendimento diante da não adequação ambiental, leva a autuação administrativa impondo multa, não é, diante da infração ambiental. Então, o procedimento administrativo é muito importante. É o combate inicial. Em regra, a partir dele, embora não de forma necessária isso aconteça, mas é de regra a partir dele que se inicia posteriormente uma ação civil de reparação ou os efeitos criminais da prática daquele ato. Então, é o primeiro combate, é o combate direto. Isso tem que ser incentivado. No momento, pelo menos no âmbito federal, se vê um certo desprestígio desses órgãos, não é? IBAMA e ICMBio, principalmente os órgãos federais, estão nesse momento em uma fase de não prestígio das suas atividades, em verdade, de algum desmonte, em verdade, da sua estrutura de fiscalização e de controle, o que é muito ruim. Mas eu vos digo, os órgãos estaduais e municipais podem atuar e a proteção ambiental muito deve a eles. Observe que o princípio da reparação, a efetividade desse princípio, ela passa uma mensagem muito importante. Já comentamos em diversos momentos que a ordem jurídica ela passa incentivos, ela transmite incentivos. E esses incentivos são muito importantes para o acatamento da ordem jurídica. Então, que aquele que cause dano seja efetivamente obrigado a reparar e a indenizar os prejuízos causados, é muito importante, porque a mensagem que se passa é: se eu fizer, também serei obrigado a reparar e indenizar. E, como tal, eu evito fazer. Então, o efeito pedagógico é muito importante. Então, a atuação do ente administrativo ela é vital. E, nesse âmbito, autua-se, impede-se a continuação da obra, multa-se, então a atuação é bem incisiva. Reparação civil, como é que ela se dá? Se dá por meio da teoria da responsabilidade civil. Então, o dano causado ele pode ser reparado com o restabelecimento do status quo, determinando que se repare o dano causado e que se indenize os prejuízos causados.
Nessa área, senhores, é muito importante destacar a verdadeira revolução que tem sido realizada pelo Poder Judiciário, com uma construção pretoriana na teoria da responsabilidade civil. A responsabilidade civil ambiental hoje segue parâmetros bem diferenciados da teoria clássica. Bem diferenciados. Vejam que a teoria clássica ela é calcada no ato ilícito, na prática do ato ilícito, e o dano causado. Então, aquele que praticou um ato ilícito e causou dano, então o liame entre o ato e o dano, é obrigado a indenizar. Essa é a concepção clássica da responsabilidade civil. O que é que tem se dado na matéria ambiental? Uma perspectiva inteiramente diferente. Na matéria ambiental, por construção pretoriana, repito, é possível que alguém que não deu causa, não praticou o ato ilícito, seja obrigado a reparar. Por quê? Porque se consolidou a ideia de que o dano ambiental ele adere à coisa. Ele é propter rem, como se diz. Então, você compra um sítio e ali há um dano ambiental. Não foi você que causou, mas você hoje é o proprietário. Ao se descobrir o dano ambiental, você é obrigado a reparar. Veja que aquele liame entre ato ilícito e dano foi rompido. E a hipótese de culpa não há nem de se cogitar. Então, o dano aqui ele vai ter que ser indenizado, porque ele aderiu à coisa. Se você vai atuar o proprietário, deve assim atuar. É evidente que isso não causa repercussão criminal, porque falta a culpabilidade. Mas, no âmbito da responsabilidade civil, aqui o que interessa é a reparação do dano. E ele vai ser feito, seja por quem for. Então, é rompida a lógica da teoria tradicional da responsabilidade civil. Ela é construída sobre outros parâmetros, sobre outra realidade. Não é? Uma realidade que não mais segue os parâmetros tradicionais. Os parâmetros tradicionais. Então, é importante que se tenha em mente essa ideia. Os avanços não são apenas a consideração da natureza propter rem da obrigação ambiental, mas outros também ocorreram por iniciativa pretoriana. É o caso da não prescrição da obrigação de reparar o dano ambiental. O Supremo Tribunal Federal, no começo deste ano, assim decidiu, matéria que era consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não havia mais dúvida no âmbito daquele tribunal de que o dano ambiental não prescreve. É sabido que alguns institutos jurídicos são utilizados para disciplinar a relação do tempo, para disciplinar as relações jurídicas no tempo. O impacto que o tempo tem nas relações jurídicas. Então, alguns institutos, como a prescrição, decadência, algumas presunções, são usadas para mitigar esses efeitos da passagem do tempo nas relações jurídicas. A prescrição tem por objetivo permitir a segurança jurídica. Você tem um prazo para pedir a reparação. Se você não exerce o direito de ser reparado nesse prazo, prescreve, não pode mais fazer. Pois foi entendido que em matéria ambiental não há prescrição. Tanto em razão da necessidade de proteção das gerações futuras, que são afetadas por aquele dano, e não estão aqui para exercer esse direito, então não tem como prescrever, como também em razão do que o dano ambiental ele é contínuo, ele não se interrompe, há uma continuidade, o dano se renova a cada dia. Então, decidiu-se pela não prescrição. Matéria que o Supremo Tribunal Federal consolidou, a princípio até se imaginou que essa matéria não fosse ao Supremo Tribunal, que não tivesse a base constitucional para ali ser apreciada, que a questão já ficasse definida no próprio STJ, nos termos em que ali foi decidido. Mas, em razão de um recurso, a matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu com a perspectiva de repetitivo para que houvesse a extensão para todos e mais casos. Era um episódio de uma exploração irregular de recursos naturais no estado do Acre.
e se entendeu que a obrigação de reparar ela não estava fulminada pela prescrição, que a obrigação de reparar persistia e foi uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal. Uma outra Constituição pretoriana, dentro desse princípio da reparação que estamos discutindo, é a questão da própria conceituação de poluidor, que o avanço foi enorme, porque a nossa lei que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, ela no artigo 14 disciplina o que é o poluidor. Mas a interpretação que deu o STJ é bem segura e ampla, estipulando que assim se considera todo aquele que colabora para que o dano tenha ocorrido. E nessa colaboração, vejam, eu vou além daquela ideia da responsabilidade civil clássica, do causador do dano, do que pratica o ato ilícito. Porque, vejam, uma empresa que causa um dano ambiental, não é, diante do empreendimento novo que está fazendo, que foi financiado por um banco. Imaginem, o Bradesco financiou aquela obra. O Bradesco, como financiador, pode ser responsabilizado. Não só a empresa que causou. Então, quem colabora, seja financiando, realizando o ato, viabilizando que o ato aconteça, concedendo licença irregularmente, todos respondem. Isso inclui o próprio Estado. O próprio Estado. Aquela ideia de que o Estado responde de forma restrita está superada. Responde por condutas comissivas, como a prática na concessão de uma licença irregular, como também por condutas omissivas. Quando ele deixa de fiscalizar, por exemplo, o Estado não fiscaliza e o dano acontece diante da inércia dele, isso leva à responsabilidade por omissão, a obrigação de indenizar. Assim tem sido decidido pelos nossos tribunais, de forma muito correta, mitigando a teoria da falha do serviço, uma antiga teoria francesa, que era a base de aplicação da responsabilidade civil estatal por condutas omissivas. Está sendo superada. Está sendo superada. Então é importante que atue o Estado de forma adequada. E como ele é omisso? Algumas ofensas ao meio ambiente parece que só não percebe o Estado, que tem o dever de atuar. Não é favor, ele é obrigado a atuar. Então, diante dos danos ambientais, é esse o papel que se espera do Estado. Não sei se vocês têm o hábito de frequentar praias, eu muito faço, gosto muito e sempre estou, com muita regularidade. Tenho percebido aqui em Fortaleza, nos últimos 2 meses, algumas invasões pequenas, mas de impacto. A questão das barracas de praia é uma questão polêmica que já está judicializada, já se determinou que as abandonadas fossem demolidas e elas serão, imagino, proximamente pela União. Mas o que tem ocorrido recentemente é que algumas pessoas têm feito pequenas barracas, às vezes entre uma barraca e outra, as que estão autorizadas, pequenas barracas para vender bebidas. E isso tem se ampliado em Fortaleza nos últimos 2 meses, na Praia do Futuro, pelo menos. E cadê o poder público? Que não atua, não é? Que não protege, que não coíbe essa ocupação irregular. Então, isso pode implicar em responsabilização do Estado. Ele tem que atuar, e mais do que isso, tem que atuar de forma a utilizar todos os mecanismos que o direito permite, inclusive o esforço incontinente. Uma ocupação flagrantemente irregular dessa permite que se chame a polícia, que se tire. Não tem muito o que discutir. Então, não precisa nem ir à justiça para fazer isso, diante da flagrante irregularidade daquela ocupação. Então, impõe-se que atue de maneira mais incisiva o Estado sob pena de ser responsabilizado. É essa a consequência que vem para o Estado que é omisso, para o ente fiscalizador que não fiscaliza. Se concede licença indevida, não há dúvida de que isso implica em responsabilidade por ato comissivo, né? E leva a que venha a responder o próprio Estado pelo dano causado. Então, é fundamental que assim se dê para que haja essa ideia de inibir novas práticas. É fato que no Brasil a gente tem visto algumas condutas que são em contrário à efetivação desse princípio. Que se deu em Mariana, em Brumadinho,
não é? E esse processo lento de responsabilidade da empresa tem sido muito problemático, porque esses casos são paradigmáticos e em jogo está a discussão da efetivação do princípio da reparação, que deve ser integral, deve ser plena, deve tentar reconstituir a situação anterior. É isso que se deve fazer na hipótese de dano ambiental. Não menos do que isso. Não menos do que isso. Então vejam o papel importante que tem assumido o Poder Judiciário nesse contexto. Não é? Sem embargo, de alguns retrocessos, mas de uma forma geral, pelo menos no STJ, tem se visto uma verdadeira transformação, uma reconstrução da teoria da responsabilidade civil, que é muito interessante. Com novos parâmetros, novos paradigmas de exercício dessa atividade. Não é? A atividade que possa causar dano ambiental. Bom, no âmbito criminal, nós temos uma lei específica, a Lei 9605. Ela é de 98, que estabelece os crimes ambientais. E observem que os crimes ambientais incluem as pessoas jurídicas, é possível que elas pratiquem crimes ambientais, podem ser punidas, evidentemente que não com a prisão, mas podem ser punidas com outras sanções, como multas, suspensão das atividades, até mesmo impedimento das atividades. Então, elas estão sujeitas aos crimes ambientais, com uma lógica de culpabilidade inteiramente diversa, mas é um avanço que elas possam responder. A questão, repito, é como isso está se dando na prática. Então, não pode haver flexibilização. O princípio da reparação é um princípio importantíssimo porque ele passa uma forte mensagem do que a ordem jurídica é capaz de fazer. Bom, um outro princípio também importante de ser analisado é o princípio do usuário pagador. Esse princípio do usuário pagador, ele estabelece que os usuários dos serviços ecológicos podem pagar por eles. Não se está aqui considerando que deve pagar o poluidor. Esse é o princípio do poluidor-pagador. O usuário-pagador é mais amplo. Então, aquele que usa serviço ecológico deve por ele pagar. Nessa perspectiva mais ampla, há de se alertar para o seguinte, a democratização de acesso. Lembrem, a democratização de acesso. Se eu for cobrar pelos serviços ecológicos de todos, os que não podem pagar, não vão poder ter os serviços ecológicos, eles são vitais, não é? A sadia qualidade de vida. Então, é preciso atentar para isso. Eu tenho que criar um mecanismo de contemplar o usuário que não pode pagar para que ele tenha acesso aos serviços ecológicos. Poluidor-pagador já é um princípio que é norteado em outra ótica, que aquele que causou dano pague pelo dano causado. A preocupação que se faz em relação ao poluidor-pagador, a preocupação que se tem, é a preocupação de que isso implique na possibilidade de quem tenha dinheiro polua. Se eu tenho dinheiro, eu posso poluir, e quem não tem, não pode. Não é essa a lógica. É de reparação. É de reparação. Tá? É de reparação. Não é de se permitir que o dinheiro conceda uma licença para poluir. Isso não é razoável, não se admite que assim seja. Então, o poluidor paga porque poluiu e não é o contrário. Paga e aí pode poluir. Não é essa a lógica e isso merece ser muito bem interpretado. Bom, um outro princípio que também assume um papel muito importante é o princípio da vedação do retrocesso. Vedação do retrocesso. O que é que se define como tal? A vedação do retrocesso ela se dá pela impossibilidade de que a ordem jurídica seja alterada para flexibilizar a proteção ao meio ambiente. Um grande teste da aplicação desse princípio se deu com o Código Florestal, naquele acordo que eu já vos falei. Foi um grande teste e o princípio da vedação ao retrocesso não passou no teste. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que
é um conceito vago, que a definição de vedação no retrocesso a definição é muito vaga. E ela confronta com o princípio democrático de que compete ao legislativo, composto de representantes do povo, disciplinar a vida social. Então, que não é razoável que o judiciário substitua com o seu tirocínio a regra posta pelo legislativo. Foi a decisão do Supremo. A decisão do Supremo para chancelar diversas modificações previstas no Código Florestal, que significam que importa um verdadeiro retrocesso. Então, ele afastou, na verdade, o princípio da vedação do retrocesso. Me chamou especialmente a atenção a chancela ao fato de que o Código Florestal estipulou uma data e estabeleceu que os poluidores, os que tinham praticado dano ambiental até aquela data, estariam protegidos. Não seriam obrigados a reparar o dano. Somente os que tivessem feito dali avante. O que foi feito nessa hipótese? O Código simplesmente estabeleceu o princípio do poluidor premiado. Quem poluiu até aquela data, tudo bem. Contrariando frontalmente o que se deu com o princípio ou com o que prevê o princípio da reparação. E isso foi feito no Código Florestal e o Supremo chancelou, dizendo que não se pode considerar retrocesso ambiental, porque, com base no princípio democrático, compete ao legislativo definir esse regulamento e não ao judiciário dizer que foi errado. Data vênia da compreensão do Supremo, a mim parece que a vedação ao retrocesso existe, sim. É um princípio consolidado que está na ordem jurídica internacional. Eu vou nisso passar também textos sobre essa temática específica, vedação ao retrocesso. E é um importante elemento, porque a legislação não pode retroceder. Enquanto a crise ambiental se agrava, a legislação retroceder para diminuir a proteção ambiental. Não há sentido em que assim se faça, e mais, sem amparo na ciência ainda por cima. Então, essas decisões do legislativo são sindicáveis. É possível ao Poder Judiciário assim atuar, mas o Supremo não fez. Lembrem do que eu sempre digo, que a questão ambiental ela é sempre submetida a avanços e retrocessos. E esse foi, a mim parece, um retrocesso flagrante. É interessante destacar que, recentemente, houve a interposição de uma ação direta pela União, que ainda não foi decidida, não houve apreciação da liminar, mas a ação é a seguinte: a União pede que sejam afastadas as interpretações que destoem dos acórdons, ou do acórdão, na verdade, foi um acórdão só para várias ações que analisaram o Código Florestal. O que ela quer com isso? É que os órgãos ambientais têm entendido que, a despeito do Código Florestal, prevalece, aonde há Mata Atlântica, a legislação específica dela. Há uma regulação específica, uma lei própria, que regula esse resíduo, porque foi só o que restou da mata antiga, e que tem regras especiais de proteção. E como o Código Florestal foi chancelado, agora a União pediu para que haja compatibilização entre o Código e a legislação específica. E mais, o que me chamou a atenção foi que nos argumentos se utilizou da expressão de retrocesso econômico, que essa interpretação de proteção da Mata Atlântica poderia importar em retrocesso econômico. Retrocesso ambiental não se reconheceu. É de se esperar se vai haver retrocesso econômico, se o Supremo vai proteger retrocesso econômico. Porque foi um dos argumentos utilizados pela União. Não se deveria fazer prevalecer a legislação florestal específica, mas sim o Código Florestal, para permitir a utilização de área de Mata Atlântica mais amplamente. Então, é de esperar o que vai ser decidido. Bom, mas vamos então encerrar a nossa videoaula por aqui. Vamos para os debates
E, como já vos adiantei, a próxima aula versará sobre o princípio da precaução, uma abordagem jurisprudencial. Então, até as nossas discussões.